Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, RPG é um jogo de contar histórias. E como toda história bem-sucedida, é interessante pensar que ela segue um roteiro. Mesmo que esse roteiro conte com a aleatoriedade da participação dos jogadores. Enfim, senta aí que vamos falar a respeito. Acho que a primeira coisa a se pontuar quando se fala de roteiro de RPG é: não escreva tudo. Isso não quer dizer que você não deve escrever, colocar no papel. Deve sim, é muito importante, é interessante, é legal. Quando eu digo para não escrever tudo, eu digo que eu tô frisando que você não vai escrever um livro, você não está escrevendo um conto. Você tem que escrever tópicos, porque o jogo é vivo, né? Você apresenta uma circunstância e os jogadores interagem a ela. Então não dá para que você escreva um roteiro do começo ao fim, pois os jogadores podem simplesmente ir para uma outra direção. Então você pode perder muito tempo e esforço se você pensar em escrever tal qual um romance, tal qual um conto. É interessante você pensar em diretrizes gerais e se adequando à medida que os personagens, que os jogadores vão interagindo com você e tomando novas decisões com base nos elementos que você apresenta. Então, esclarecido esse pontapé inicial, pretendo fazer uma série de pequenos vídeos falando sobre estruturas de roteiro, apesar de poder se enquadrar para roteiros literários, o foco é realmente roteiros para aventuras de RPG. E elementos de roteiro. Aí são coisas que são interessantes ter presente ou não em cada roteiro. É o caso do clichê, do cliffhanger, do ponto de virada, enfim, uma série de elementos que são interessantes terem presentes no roteiro. Hoje, especificamente, então, vou falar de uma estrutura muito simples, muito básica, para você elaborar a sua aventura de RPG, que é a estrutura do processo inverso. Como que é isso? A estrutura do processo inverso é você começar o seu planejamento do fim. Em que sentido? Sabendo que a aventura de RPG é uma sucessão de acontecimentos, de encontros que culminam no clímax, no encontro final com o boss e tal. Então, a estrutura do processo inverso é você pensar qual é o boss, qual é o vilão, o chefe final que eu gostaria que meus jogadores enfrentassem, os personagens dos meus jogadores enfrentassem no final dessa aventura. Ah, vai ser um vampiro. Beleza, então já sei que o vilão final é um vampiro. O que ele tá fazendo? O que ele quer? Ah, o vampiro que quer transformar todas as pessoas de uma cidade específica em mortos-vivos para atacar uma outra cidade com objetivo maior. Beleza. Mas o que ele precisa para fazer isso? Ele precisa de um item que está em algum lugar. E aí, à medida que eu sei o que ele quer, o que ele precisa, eu vou traçando esse plano, fazendo perguntas para mim mesmo e determinando as respostas de modo então a criar uma linha que vai chegar até os aventureiros, sabe? Em que sentido? Então eu sei que um vampiro que quer fazer isso, ele precisa de... Para fazê-lo, ele vai precisar então do sacrifício de 3 sacerdotes. E para sacrificar esses 3 sacerdotes, ele vai utilizar os serviços de alguns mortos-vivos, que vão ser zumbis e espectros. E ele conseguiu encontrar esses espectros no cemitério local. Mas para acessar o cemitério local, ele teve que então invadir o cemitério lá e matou algumas pessoas. E para os jogadores, a história vai começar aqui, aí nesse ponto, onde alguém aponta o desaparecimento de uma dessas pessoas do cemitério. Eles vão investigar e aí então vai num crescendo até a direção que eu quero.
Então, a estrutura do processo inverso é essa, simples assim. Você pensa no grande vilão, o que, que ele quer, se ele tem um general, se quem são seus asseclas, qual é o plano dele e quais são as etapas que são necessárias para fazer chegar até ele. Essa foi uma dica rápida, esse no primeiro videozinho, então espero que seja de utilidade para vocês, narradores, mestres. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima dica.